Olá, o programa Fora de Pauta inicia hoje na TV Com Maceió, trazendo um tema importante, fundamental para a sociedade alagoana e brasileira. Iremos discutir as questões que envolvem o problema racial. E para esse tema nós estamos aqui com uma grande satisfação, ele que é professor, vice-reitor da UNEAL, professor Clébio Araújo. Primeiro, uma grande satisfação estar aqui hoje, professor, e antes da gente entrar no tema que é o motivo dessa conversa de hoje, a UNEAL, do ponto de vista da política do governo do Estado, é uma política de inclusão ou de exclusão? Tem que ser de inclusão. Ele já começou bem. Mandar um abraço a todos os telespectadores da TV Com, né, dizer da felicidade de poder estar aqui mais uma vez, ao lado dessa figura histórica tão importante do Estado de Alagoas, que é o Mário. É um prazer grande. Histórica na idade. Na idade. Na idade só. E na construção política também. Dizer que a UNEAL ela é um projeto que nasce há 45 anos atrás, no interior do Estado, na contramão, né, da lógica hegemônica à época, que era justamente da centralização do ensino superior nas capitais. Então, ela nasce sem apoio do governo federal, né, por iniciativa própria dos educadores, do empresariado, né, e dos políticos da cidade de Arapiraca, justamente com esse propósito de democratizar o acesso ao ensino superior para uma população que estava, até pouco tempo atrás, né, excluída desse acesso. Então, a sua vocação, ela nasce por vocação com esse caráter democratizante, e outro elemento também importante no DNA da UNEAL é um compromisso inalienável com a educação. Ela nasce justamente por uma necessidade de investimento na formação de quadros, né, na área educativa, que viessem a fortalecer e melhorar a qualidade do ensino no interior do Estado. Então, hoje são já, né, milhares e milhares de educadores por todo o Estado de Alagoas, mas principalmente na região do Agreste, são gerações, na verdade, né, que passaram pela Universidade Estadual de Alagoas, que nasce como FUNEC, depois passa a ser FUNESA, quando é estadualizada, e em 2006 é tornada universidade, passa então a ser Universidade Estadual de Alagoas. Obviamente, a transformação em universidade alarga ainda mais, né, a abrangência das ações da UNEAL, porque passa então a se tornar obrigatórias ações de pesquisa e extensão, além do ensino. E esse compromisso inicial com os povos do interior, que, como eu disse, pela própria questão geopolítica, já estavam sendo vítimas de exclusão em relação ao acesso ao ensino, né, ele se amplia ainda mais na medida que, com o concurso público de 2003 e a chegada de professores, mestres e doutores para a universidade, a gente tem criação de núcleos de pesquisa, então começam as atividades de pesquisa e extensão, de forma que hoje a universidade atenda a um leque enorme, né, de segmentos da população alagoana, que envolve aí quilombolas, indígenas, né, deficientes físicos, projetos para a juventude, projetos para idosos, né, uma série de ações que são desenvolvidas pelos professores, através dos seus núcleos de pesquisa e dos órgãos da universidade, que fortalecem a ideia de um projeto, né, alternativo para Alagoas, um projeto comprometido com as camadas da população que historicamente sempre foram excluídas. Eu vou dar um exemplo disso. Nós estamos agora com um projeto muito grande lá que foi fruto da criação dos nossos professores em parceria com a cadeia produtiva, que é o Polo Agroalimentar de Arapiraca, né, um projeto que soma aí cerca de 8 milhões de reais, e na contramão do que é a história da pesquisa e do investimento, né, em produção de conhecimento voltado para o setor agrícola em Alagoas, que a gente sabe que é todo centrado na monocultura, principalmente da cana-de-açúcar, o Polo se propõe a ser uma instância de fortalecimento da agricultura familiar, da cadeia produtiva que envolve
principalmente o plantio da mandioca, que a gente sabe que está ligado à pequena propriedade, da fruticultura da região e de outros produtos, né, como a apicultura, a aquicultura, todos voltados para a pequena propriedade. Professor, me diga uma coisa, rapidinho aí. A universidade, a UNEA, hoje tem quantos alunos? Nós estamos aí com cerca de 10 mil alunos, né? Esse número varia um pouco, mas nós hoje, a universidade nasce em Arapiraca, hoje nós já somos 6 campi, com 32 cursos. Nós estamos no Sertão, em Santana do Ipanema, no Agreste, em Palmeira dos Índios e em Arapiraca. Na Zona da Mata, nós estamos em União dos Palmares e na Zona Intermediária de São Miguel dos Campos. E estamos já com um campus aqui em Maceió, com um curso de Administração Pública e outro que está para começar já na área de Direito. Pois bem, número de professores? O número de professores é incrível, né? Ele beira aí cerca de 250, 260 professores. É quase um milagre. E isso porque, há pouco tempo, nós conseguimos, a duras custas, fruto de muita mobilização, um concurso público para professores, porque nos últimos 10 anos, né, nós perdemos cerca de 100 mestres e doutores na UNEAL, que migraram para os concursos das universidades federais, principalmente em função, Mário, da universidade ainda não ter um plano de carga e carreiras que contemple a progressão do salário por tempo de serviço. Nós somos a única categoria de Alagoas, de servidor público, que não progride R$1 por tempo de serviço, o que é, obviamente, um desestímulo para alguém que abraça a carreira acadêmica, né? Nós estamos agora na reta final das negociações com o governo atual, querendo crer, né, que iremos avançar para justamente reformularmos o nosso plano de carreira, adotando a progressão por tempo de serviço e a dedicação exclusiva, que é uma característica intrínseca às universidades, exigida por lei através da LDB, para que a gente possa facultar aqueles professores que optam pela universidade, para que eles tenham a opção de se dedicarem exclusivamente à vida acadêmica. Pois bem, então vamos iniciar a tal do tema que nós estamos nos propondo. Professor, primeira questão é o seguinte: qual a contribuição das políticas públicas, né, qual a influência que traz para uma sociedade as políticas públicas no sentido de quebrar um pouco, né, um problema que já é secular, né, principalmente em nosso país, do problema da questão racial? Muito bem, as políticas públicas na área de diversidade étnico-racial, elas cumprem um duplo papel, né? Se a gente for mensurar em termos de resultados na ponta, né, em termos econômicos, elas ainda estão distantes do que mereceriam em termos de impacto econômico na vida, né, desses segmentos. Embora nós já tenhamos políticas que precisam ainda, obviamente, serem mais aprofundadas através de estudos, impactos dessas políticas, mas que já conseguem ter uma abrangência muito grande e, obviamente, com resultados econômicos, né, qualitativos na vida dessas pessoas. Como? Eu vou apontar 2 políticas aqui. A adoção de cotas em serviços públicos para negros, né, como é o caso. Ainda na gestão da presidente Dilma, foi aprovada, né, uma lei que abre 20% das vagas no serviço público para negros e as cotas nas universidades públicas, não é? Porque a universidade... Uma pergunta, professor, desculpe aí. Ainda tem muita gente que poderiam se incluir nas cotas e não se inclui, por exemplo, que estaria na cota, mas não fazem a opção, tem muita gente... Com certeza, né? Porque as cotas, elas, ao tempo em que foram pensadas como uma estratégia de democratização do acesso a esses ambientes, como a universidade e como o serviço público, elas exigem do sujeito que opta pela cota uma assunção da identidade negra, né? Porque você vai ser cobrado, imagine você ir trabalhar numa repartição pública, onde todo mundo sabe que você entrou pela cota como negro, então você ali
entrou de uma forma diferenciada, obviamente, nesse ambiente, haverá uma cobrança dessa identidade negra da sua parte. É preciso que você se assuma como negro para que você reivindique a entrada pela cota. Esse é um elemento. O outro é que a identidade negra num país mestiço como o nosso é algo complexo. Não é? É algo que não se define apenas pela cor da pele. A gente não pode mensurar quem é negro no Brasil apenas pelo grau de melanina que ele tem na cor da pele, porque muitas vezes, e isso é absolutamente frequente, eu tenho na minha família, exemplo disso, na minha casa, você tem dentro da mesma casa, muitas vezes, um elemento cujas características fenotípicas, né, as características físicas, são semelhantes à de qualquer europeu da Suíça, e que é irmão de outro sujeito cujas características físicas se assemelham, né, a qualquer um dos sujeitos vindos lá da África, daquela região da chamada África Negra, às vezes dentro da mesma família, dado o grau de mestiçagem. Então, o que é que define, por exemplo, no sistema de cotas das universidades públicas, a possibilidade de você optar pelas cotas? A autoafirmação. Você se identificar como negro, né? Então, essa questão da autoafirmação passa pela percepção do sujeito, pela autopercepção, para além da cor da pele, da sua historicidade, do seu pertencimento histórico a isso que a gente chama de negritude, né? Ou seja, eu posso não ter a pele tão escura quanto a maioria da população espera para considerar alguém que seja negro. Mas eu sei que os meus ancestrais, os meus avós, a minha mãe, o meu pai, o lugar sócio-histórico que eles ocupam e de onde ele vem não é o da Casa Grande, é o da senzala, né? E muitas vezes, dentro de uma casa, você tem um irmão que não sofre preconceito diretamente pela aparência física, porque é mais claro, até o dia que ele apresentar o resto da família para alguém, né, que se identificar que a mãe dele é preta, tem o cabelo crespo, ou os parentes têm o nariz mais achatado, né, muitas vezes isso inviabiliza uma união, um casamento, um noivado e coisa do tipo. Então, essas pessoas sabem que é ser vítima de preconceito, né, enquanto indivíduo isolado, muitas vezes, né, o sujeito consegue penetrar em certos ambientes e passar despercebido enquanto negro em certos ambientes. Mas quando ele é exposto na sua historicidade, no seu pertencimento maior, sobretudo no ramo familiar, a sua negritude fica exposta. E ele vai sofrer preconceito da mesma forma, né? Então, muita gente não lança mão desses instrumentos ainda, dessas políticas ainda, porque passa por essas dificuldades da nossa própria leitura quanto à nossa historicidade, quanto à nossa negritude, né? Como eu disse, é uma questão de identidade e de assunção dessa identidade. Em que poderíamos dizer assim, em que área a gente poderia considerar que poderia ter havido mais avanços dessas políticas públicas? Teria sido no acesso às universidades ou em qual foi a área que o senhor destacaria como assim de mais positivo teria com as políticas públicas? Sem dúvida, o acesso à universidade. Sem dúvida, porque não é só o acesso à universidade, não é só o estar na universidade, o entrar na universidade. A própria universidade, ela está se transformando por dentro para dar conta dessa diversidade que não existia antes. Eu sou de uma geração que passou pela Universidade Federal, fiz graduação, mestrado, estou terminando o doutorado lá, e a gente sabe que a Universidade Federal, estou pegando como exemplo, mas isso é modelo para qualquer outra realidade, existe uma geopolítica invisível colocada ali dentro, que dividia a universidade entre ricos e pobres, dentro da própria universidade, né? Então você tem historicamente cursos onde sempre predominou, né, as pessoas de pele mais clara, as pessoas de ascendência social maior, das famílias com melhor condição econômica, que as estatísticas apontam com muita clareza, sobretudo as pesquisas nacionais por amostra domiciliar, apontam que quanto mais escura a pele, maior o grau de miséria, né?
Quanto mais a pele escura, mais o sujeito está na faixa dos analfabetos, dos que moram na favela, dos que não têm acesso à água de qualidade, que não têm acesso à luz elétrica, né? Quanto mais escura a pele, mais excluído socialmente. E a universidade, na sua geopolítica, ela sempre expressou isso. A gente chegava em cursos dentro da universidade, como o curso de medicina, você lançava um olhar, parecia que estava na Suíça. Né? Quando você viu uma pessoa da pele mais escura ali, é 1 em 1 milhão que consegue, por mérito próprio, né, furar esse cerco invisível e com muito esforço, quando consegue se manter no curso, porque as condições para se manter se inviabilizam a presença de um pobre num curso como medicina, onde muitas vezes a aquisição de um livro implica o salário do trabalhador o mês inteiro. Não é? A universidade hoje, para dar conta dessa realidade, dessas pessoas que estão entrando nos cursos de medicina, de arquitetura, de engenharia, que são cursos cuja a gênese histórica, né, demonstra, quando a gente vai olhar a origem histórica da criação desses cursos, eles foram criados pela elite e para a elite, como é o caso dos cursos de direito. A gente sabe que os bacharéis sempre foram, né, uma casta dentro da sociedade brasileira, preparada pelas elites para ocupar os cargos públicos e para ocupar, né, posições, e daí a gente tem esse ranço que vem da era senhorial, onde os bacharéis até hoje querem ser chamados de doutor, né, porque era praticamente um título de nobreza na colônia e no império você ser bacharel. Não? Então são áreas de conhecimento e de atuação profissional que não se limitam à dimensão do profissional. Essas áreas, elas forjavam, né, uma barreira invisível que tornava essas pessoas membros de uma casta. Então, as universidades estão por dentro agora, não apenas facultando a chegada de pessoas de segmentos que foram alijados desses ramos profissionais, mas para mantê-los na universidade, a universidade está tendo que criar políticas internas também que possibilitam a manutenção da presença dessas pessoas lá. Então, a gente pode dizer que hoje, a própria produção do conhecimento dentro das universidades está se transformando. Porque se antes você tinha um estudante no curso de arquitetura, cuja referência dele de construção era as coberturas da Ponta Verde, hoje você tem pessoas a referência de construção vem da favela, vem da periferia, e que trazem outras referências de moradia, de habitação e de espaço urbano. Pois é, estamos conversando com o professor Kleber Araújo, vice-reitor da UNEAL, e estamos aqui nesse primeiro bloco e faremos o intervalo e voltamos já já. O processo de privatização da Sabesp deixou o povo de São Paulo sem água. É isso que você quer para Alagoas? Já nos tiraram quase tudo. Agora querem tirar a nossa água. Diga não à privatização da Casal. Água é fonte de vida e não de lucro. Criaram um projeto de lei que pretende tirar o pré-sal das mãos dos brasileiros e entregá-lo a empresas de outros países. Não podemos deixar que os deputados joguem sujo com o nosso futuro. Pressione o seu deputado a votar contra. Chegou a sua vez de dar as cartas. Olha aí, estamos voltando com o programa Fora de Pauta, aqui na TV Com Maceió. Entrevistando, logicamente, o vice-reitor da UNEAL, professor Kleber Araújo. Estamos tratando das questões que envolvem os problemas de ordem racial. Professor, eu estava aqui refletindo da gente fazer um comparativo sobre os problemas que acontecem num país cujo presidente é negro, como é a situação americana. Qual a avaliação que o senhor faz para as reações e essa questão do problema norte-americano, que nunca, quer dizer, do ponto de vista para nós que estamos fora, não
ainda conseguimos, em pleno século XXI, ainda ter a truculência que é utilizada, né, ainda pela sociedade americana, a política de exclusão, enfim. E como o senhor avalia essa situação, inclusive os últimos acontecimentos, né, acontecidos nos Estados Unidos? Exatamente. A gente não vai compreender esse fenômeno lá nos Estados Unidos se a gente não entender a natureza das relações raciais entre os norte-americanos em comparação com o que acontece no Brasil. Esse é um fenômeno que já foi bastante estudado, mas nos anos 50, um sociólogo chamado Horaci Nogueira, né, escreveu um livro chamado Preconceito de Marca e Preconceito de Cor, justamente fazendo um comparativo entre a sociedade norte-americana e o brasileiro no que toca às questões raciais, né? O elemento central é o seguinte, e novamente passa pela identidade, né? Passa pelo que se entende que seja um negro nos Estados Unidos e o que se entende que seja um negro no Brasil. Para o norte-americano, vale o que eles chamam de a doutrina da uma gota de sangue. Uma gota de sangue. O que é que isso significa? Para o Estado norte-americano, negro é qualquer cidadão que, na sua genealogia familiar, até a 5ª geração ou mais, se identifique que ele tem um ancestral de origem africana. Isso significa dizer que, muito provavelmente, alguém com o fenótipo da Xuxa Meneghel nos Estados Unidos será considerado por Estado uma negra e tratada como tal pelo Estado. Então, a diferenciação entre negros e brancos nos Estados Unidos não deixa margem para ambiguidade. Não tem nada a ver com cor da pele. Para o Estado, você não identifica quem é negro, quem é branco pelo fenótipo, pela cor da pele. É pela genealogia, né? O que é que isso tem de resultado? A identidade grupal é muito mais sólida, né? Veja a dificuldade que existe no Brasil para o próprio movimento negro convencer quem é negro a fazer parte do movimento, né? A estruturar não deveria ter, porque, segundo as estatísticas, o Brasil é o 2º país mais negro do mundo, só perde para a Nigéria, em quantidade de negros, né? O censo do IBGE indicam que, somando pardos e pretos, que formariam esse grande grupo chamado negro, a população brasileira hoje seria, afro-brasileira hoje seria de 53% da população. Então, qual é a dificuldade de se identificar politicamente quem é negro e organizar politicamente quem é negro? Passa pela forma, os critérios que a gente usa de autoafirmação negra e de identificação do negro. Nos Estados Unidos não existe maré mulata, não existe um mulato, que seria um híbrido meio branco, meio negro. Nos Estados Unidos, a mulata é uma preta, é uma negra. Ninguém tem dúvida disso. Então, ela sabe exatamente o grupo a qual ela pertence. Ela sabe o grupo a qual ela pertence, né? E muitas pessoas da pele branca, mas que têm ascendência negra, né? Eles sabem que eles não podem morar num bairro branco, que eles não podem conviver em certos lugares brancos, porque no dia que ele for descoberto que ele tem, né, qualquer membro da sua genealogia negra, ele vai ser tratado como qualquer preto da pele mais escura dentro dos Estados Unidos. Então, a tendência é ele morar num bairro negro também, num bairro onde a predominância é de pretos, e ele vai ser reconhecido ali também como preto. Então, isso ajuda, em grande medida, a uma maior percepção da identidade negra pelo sujeito, um maior agrupamento e organização política do movimento negro norte-americano. Por isso que, quando há os enfrentamentos, eles se dão de forma muito mais aguerrida, né, em nível de hostilidade extrema, porque fica muito claro que é grupo contra grupo, não é indivíduo contra indivíduo, como se construiu aqui no Brasil. O Brasil é tão racista quanto os Estados Unidos, nesse sentido, mas a forma como se expressa e se identifica esse racismo foi tirado da esfera do grupo para o indivíduo. Para o Estado brasileiro não existe racismo como um traço da sociedade, existem sujeitos racistas, que são, para esse Estado, a exceção, né? Então, se alguém que tem a pele preta chega num edifício de luxo e é tratado de forma diferente e mandado pelo elevador de serviço, né, a justiça não vai tratar isso como uma questão de racismo contra todos os negros,
né? Não vai haver a compreensão de que é a sociedade racista contra todos os negros. Vai tratar como uma disputa entre indivíduos, né? E aquele indivíduo racista, que é uma exceção, porque o Estado não se vê como racista, ele não se pensa como racista, é um indivíduo que é a exceção, que agiu de forma... Ele pensa que não pensa, né? Ele é, exato, né? Que agiu de forma racista. É por isso que a gente não entende aqueles levantes em massa que acontecem nos Estados Unidos. É porque ali as pessoas se educam desde pequena para se pensar como parte do grupo negro. Quando você mexe com um, você está mexendo com a identidade de todos. E aí, de vez em quando, você tem aqueles verdadeiros massacres em massa, aquelas rebeliões que você tem nos Estados Unidos. No Brasil, ao contrário, se investiu, e isso foi premeditado, estudado e planejado, se investiu grandemente numa acentuação da mestiçagem brasileira, sobretudo a partir da abolição da escravatura, a partir da década de 1890, e se gerou no Brasil o que os estudiosos chamam de ideologia do branqueamento, que é todo o investimento do Estado, né, entre a abolição da escravatura e a década de 1920, entram no Brasil mais de 4 milhões de europeus. O Brasil passa a financiar a passagem dessas pessoas para virem para cá, dá emprego, dá todo estímulo para elas permanecerem aqui, e o fundo disso é uma doutrina racial eugênica, que pensava assim: aumentando o percentual de sangue branco no país, né, você vai aumentar, obviamente, os contatos entre brancos e negros, vai mestiçar cada vez mais a população negra, e havia estudiosos como Oliveira Viana, João Batista Lacerda, diretor do Museu Nacional, que chegaram a fazer cálculos que por volta da década de 60 do século passado não haveria mais pessoas da pele escura no Brasil. O Brasil seria um país branco, né? Então, o que acontece? Com essa acentuação da mestiçagem, o Brasil criou um sistema de classificação racial, né, que tira o critério da genealogia e do elemento histórico que perpassa a vida da pessoa e centra todo na cor da pele, né? E essa escala cromática vai do branco mais claro num polo até o preto mais retinto no outro, e aí são os polos, mas com vários estágios intermediários entre eles, que passa aí, fizeram um estudo, dá mais de 160 categorias classificatórias, que vai de um mulato, moreninho, marrom bombom, marrom não sei o que, vai, né? E complexifica isso com foco na cor da pele, num sistema onde, quanto mais você está próximo do polo preto, mais excluído você é do campo social, das políticas, do emprego, da moradia. Quanto mais clara a sua pele é em relação ao polo branco, mais possibilidade de ascensão social você terá. Então veja como é complexa a relação social brasileira do ponto de vista racial, e o desafio para você tratar isso do ponto de vista da organização política, do que a gente chama de afros brasileiros, para que eles reconheçam a sua situação de exclusão, não apenas como uma consequência da vontade de Deus, porque Deus quis, ou como uma fatalidade histórica, né, com base na meritocracia. Eu não consegui porque não me esforcei o suficiente. Há um planejamento premeditado pelas elites brasileiras para segregar ao seu extremo cada vez mais pelo grau de cor da pele. Quanto mais escura a pele, mais segregado você será. É esse o sistema de classificação racial com o qual a gente lida aqui, e por isso que a gente não vê aqueles levantes em massa aqui no Brasil. Porque, né, um chamado moreno, ele não vai se identificar com o preto quando o preto é vítima de violência. E veja que nós estamos, como nunca, matando negros no Brasil. Alagoas é o estado que mais mata jovens negros no Brasil. E isso não causa nenhum levante, nem de perto, próximo do que aconteceria lá nos Estados Unidos, pelas outras pessoas que, para um norte-americano, seriam negro. Você nos Estados Unidos seria um negro. Eu nos Estados Unidos seria um preto. Né? Mas ninguém que tem a cor da pele como a gente aqui em Alagoas faz um levante em massa para se revoltar e tomar o poder porque um jovem negro na periferia foi morto a tiros pela polícia. A gente não vê. Uma curiosidade apenas, porque nós aqui usamos muito a palavra o negro,
Nos Estados Unidos, se você falar negro, não se gosta muito. O termo utilizado é o preto. O preto, né? É interessante, alguns se sentem como se fosse uma agressão, você se dirigir a uma pessoa e chamá-lo de negro, ele quer que seja chamado de preto. Exatamente, porque há nos Estados Unidos uma afirmação da cor da pele negra, um orgulho negro, né? Nos anos 60... Um orgulho preto. Um orgulho preto, Nos anos 60, você lembra dos lemas que foram criados, né? Black is beautiful, ou seja, o preto é lindo, né? O orgulho do cabelo black, uma estética black, uma estética preta, né? Tudo isso foi criado pelo movimento norte-americano, dos afro-americanos. No Brasil, houve uma ressignificação pelo movimento negro da palavra negra, da palavra negro. Por quê? Porque o processo de colonização brasileira, ele visou invisibilizar as especificidades dos africanos, né, homogeneizando através de uma única categoria. Então, para o colonial, para o senhor, para a indústria colonial que escravizou, não interessava de que parte da África você veio, de que grupo étnico você era, de que língua você falava, não interessava nada da historicidade desses povos. E a estratégia que se escolheu foi homogeneizar, né, essa diversidade, porque nós recebemos aqui centenas de etnias do Sudão que eram iorubanas, né, eram muçulmanas, da África setentrional, as etnias bantus, as etnias jeje, foram centenas e centenas de grupos étnicos que foram homogeneizados embaixo da palavra negro. E negro no Brasil foi significado como sinônimo de escravo. Ser chamado de negro era ser sinônimo de escravo, ou seja, pária. Aquele que não participava da sociedade dos homens bons, que assim eram chamados os filhos da nobreza ou os fidalgos, que vem de filhos de algo, ou seja, que tinham algo, que tinham nome, tinham berço. Não é? Daí que o movimento negro, para denunciar o racismo, precisava desconstruir a negatividade que pesava sobre a palavra negra. Sobre a palavra negra. Então ele adota essa palavra usada historicamente para inferiorizar quem tem a pele escura e ressignifica a palavra negro, né, dando uma positividade, um orgulho negro, uma identidade negra, o dia da consciência negra, no sentido de negar a invisibilidade que a palavra negra no passado deu aos afro-brasileiros. Professor, uma questão que eu acho que é importante. Esse problema da extinção do Ministério, o Temer chega e um dos primeiros atos que ele faz é extinguir o Ministério. Né? O que é que o senhor avalia dessa atitude, né, de Temer ao assumir e extinguir com a canetada vários ministérios, principalmente da igualdade racial, da promoção da igualdade racial. Qual o reflexo disso? Primeiro, eu falava isso outro dia numa palestra. Veja, um ministério que não tem um grande orçamento, não tem uma quantidade grande de servidores, cujas ações são de médio porte, pequeno porte, mas são muito mais de articulação interministerial. Qual o incômodo que pode causar, né, ou o impacto que pode causar nas contas públicas, né, a ponto de inviabilizar um ajuste das contas para superar uma crise financeira, que é o que é alegado, né? Quer dizer, não há nada que justifique. Não faz o ajuste na questão da dívida, né? Mas não... Pois é. não mexe na dívida. Então, por que o primeiro lugar onde se mexe é esse? Né? É isso que chama a atenção. Por que o primeiro lugar onde se mexe é com esse tipo de política? Política para negros, política para índios, política para mulheres, para jovens e tal. A nossa percepção é de que, embora essas políticas e esses órgãos fossem de pequeno porte, com pouco recurso, eles cumprem um papel pedagógico na formação do Estado, né, na formação interna do Estado e na percepção do que vem a ser cidadania. Eles alargam para o brasileiro e para o próprio Estado brasileiro a noção de que é a cidadania. Então, quando um governo, com o DNA que tem o governo Temer, que é um governo diretamente atrelado aos segmentos conservadores e excludentes da história do Brasil, ao latifúndio, né, ao grande capital, a grupos que historicamente enriqueceram às custas
da promoção em larga escala da miséria, sobretudo contra negros, jovens e mulheres, quando nós vemos essa preocupação, né, imediata do governo como esse, quando assume em extinguir ou diminuir, né, o grau de possibilidades desses ministérios, colocando eles como departamentos dentro do Ministério de Justiça, o que nós vemos, na verdade, é a tentativa de anular ou impedir, né, esse papel pedagógico que esses ministérios vinham ensinando à população e ensinando ao Estado, dentro das esferas de Estado, um conceito mais largo de cidadania, que passa não apenas pelo reconhecimento do direito à diferença, a eu ser diferente enquanto negro, enquanto mulher, enquanto jovem, ou seja, qual seja o segmento. Mas ele reeduca a percepção de inclusão social, pensando que há uma articulação direta, Mário, né? Uma articulação direta entre ser diferente e ser excluído, ser diferente e ser desigual. E que você não promove políticas de valorização da diversidade cultural, racial, apenas promovendo maior visibilidade dos negros nos espaços públicos, através de festas, de show, de cartazes, de nome de prédios. Não é só isso, que você precisa também interferir diretamente no ciclo de pobreza que foi gerado para garantir que essas pessoas continuem sendo pobres e miseráveis como eram os seus avós. É esse o aprendizado que um órgão como a CEPI traz, quando ela promove o debate com a Previdência, com a Educação, com outros ministérios, mostrando que não basta apenas a política de combate ao racismo, mas que o racismo só pode ser vencido se a vítima do racismo puder estar dentro da universidade, tendo também um canudo de doutor, tendo capacidade de melhorar a sua qualidade de vida para possibilitar às gerações futuras o rompimento do ciclo da miséria. Então, o que eu vejo é uma tentativa de se retornar à naturalização da miséria que atinge a pele negra, né? De ocultar essa natureza excludente da miséria que atinge a pele negra. Professor, nós já estamos encerrando, mas sendo bem breve, apenas uma curiosidade. Pelo que eu sei, a Universidade Federal de Alagoas, me parece que, agora eu estou tentando me lembrar, não sei qual é o departamento, mas em alguns estudos que teria feito na Serra da Barriga, o que se descobriu, na verdade, foi uma surpresa para mim, que como é que se diz? Nas escavações descobriu muita coisa indígena, e muito pouco, né? Ou seja, nós temos a Serra da Barriga, o símbolo que ela representa, e, no entanto, teria descoberto muito pouca coisa do ponto de vista do que se tinha, do ponto de vista do quilombo. O senhor tem mais informações mais recentes sobre esse levantamento, essa pesquisa? Não posso dar informações muito recentes, porque essa não foi uma ação da UNEAL, foi da UFAL. Sim, mas eu acompanhei de perto isso ainda quando estudante, e como estudioso da questão de Palmares, não nos causa surpresa, né? Não nos causa surpresa em absoluto. Por quê? Né? Porque basta a gente pensar, aquelas pessoas que formaram Palmares eram estrangeiros, né? Elas vieram da África para cá. Claro. Né? A maior parte não nasceu no Brasil, elas eram estrangeiras aqui no Brasil. O que significa dizer, elas não conheciam o território palmarino, elas não conheciam a mata, né? O que a gente chama hoje de zona da mata era tudo mata. Aquela época você só tinha praticamente a presença europeia, né? Próximo do litoral. Passou da zona litorânea, tudo era mata fechada. Elas não conheciam, não detinham conhecimento daquele território, da fauna, da flora, ou seja, dos recursos naturais que possibilitariam a sobrevivência naquele espaço. Com quem elas vão adquirir esse know-how? Né? Com quem elas vão adquirir esse know-how para montarem um complexo do Porto de Palmares que chegou a ter 20 mil habitantes? Com os índios que já habitavam a mata. Por isso que Palmares é uma experiência singular, né, e paradoxal, sem paralelo na história da resistência dos povos negros, eu diria, no mundo, né, nem na América Latina só, porque, na verdade, Palmares era uma sociedade multicultural. O idioma que se falava em Palmares, os estudos indicam que não era exatamente o idioma falado na África, já era uma língua própria de Palmares, que misturava elementos das línguas indígenas, das línguas africanas e elementos da própria língua portuguesa.
Era um idioma próprio, criado em Palmares. Né? Sabe-se que numa das investidas contra Palmares, quando se chegou, ela se encontrou uma capela católica dentro de Palmares, né? Porque era um espaço multicultural do ponto de vista religioso. Dentro de Palmares você tinha católicos, você tinha as práticas religiosas vindas da África, você tinha as práticas dos indígenas, que vão gerar o catimbó, a jurema, que vira religião de negro em Alagoas. Todo juremeiro tem um pé na senzala e um pé na aldeia, né? E dentro de Palmares já está provado também, através de pesquisa, que existia muçulmano dentro de Palmares. Né? Inclusive há estudos que indicam que aquela técnica de defesa de Palmares com paliçadas, né, da forma como foi feita ali, era típica do Oriente Médio, né, e depois que migrou para as regiões muçulmanas da África, e que era próprio dos arquitetos muçulmanos no seu sistema de defesa. Então já existem livros escritos que identificam, inclusive, quem foi o arquiteto muçulmano, né, que construiu aquilo em Palmares. Tem livro escrito sobre a vida dele, sobre a biografia dele. Então Palmares é uma experiência multicultural. Daí não nos causa espanto a presença indígena massificante, porque eles foram os primeiros moradores daquela região, e para os palmarinos dar certo lá, eles tiveram que fazer um consórcio, uma união de forças, porque ambos, naquele caso, tinham um inimigo em comum, que era o poder colonial, né, senhorial, que para o poder colonial, pretos e índios, naquele caso, tinham a mesma serventia. Era servir como força motriz da moenda para produzir riqueza para Portugal. Pois é, essa conversa aqui é agradável, excelente, e lamentavelmente chegou ao fim. Né? Nós só temos a agradecer, né? E dizer que para a gente foi uma satisfação essa conversa aqui, de praticamente quase uma hora. Né? Verdade, rapidinho. E a gente só tem a agradecer a presença do professor, que na verdade vem dar, né? Encerra com essa aula, né? Sobre o que essa situação de Palmares. Né? Mas a gente só quer, professor, agradecer, né? A sua presença aqui na TV com Maceió, e dizer que foi uma satisfação. Gostaria de que o senhor colocasse aí as considerações finais sobre essa conversa aqui no Fora de Pauta. É maravilhosa, né? Primeiro, assim, mais uma vez, eu não me canso de dizer isso, a importância da gente ter veículos de comunicação alternativos à grande mídia, alienante, massificante e despolitizante que vigora hoje no país. Então, a TV Com, ela cumpre um papel fundamental na formação de opinião, né, que vá na contramão da hegemonia do que está colocado aí, sobretudo num momento como esse que a gente vive no Brasil, onde em menos de 2 anos a gente viu um retrocesso que coloca na contramão da história pelo menos as últimas 3 décadas de construção dos movimentos sociais na luta por direitos nas suas várias instâncias. Então, é muito importante esse veículo de comunicação. Eu queria agradecer enormemente o convite, né, e dizer, não só como vice-reitor, mas como militante do movimento negro, como presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que a luta contra o racismo, ela precisa ser encarada como um elemento para além do interesse dos negros, mas ela é uma luta de toda a sociedade, porque ela atinge, né, a todos os segmentos da população. Afinal, quem de nós no Brasil não tem algum tipo de pertencimento aos povos africanos, aos povos afro-brasileiros? Mas mais que isso, ela interfere diretamente no equilíbrio de forças no Brasil entre os grupos hegemônicos e os grupos periféricos, porque quando a gente fala em racismo, como eu falei aqui, a gente está falando de 53% da população brasileira. Então, qualquer política que tem esse recorte hoje, ela deixa de ser uma política de ação afirmativa para a minoria, ela é praticamente uma política universal, pelo contingente que ela atinge. Agradecer muito, mais uma vez, Mari, dizer, né, que foi extremamente prazeroso esse bate-papo aqui. Olha aí, o Fora de Pauta fica aqui, e dizendo a você, telespectador, que não perca, né? Nós estamos reprisando, né, através do canal 12 da TV Com Maceió. Um abraço a todos e até a próxima semana.